Salve, salve, criador criativo! Galera, a aula mais esperada, que vocês sempre perguntam: quanto cobrar? Por onde eu começo? Como fecha cliente? Tudo vai ser respondido agora. Primeira coisa, a gente pode introduzir a nossa filosofia de preço, né? Preço nunca foi uma parada que eu, estudei precificação, nunca fiz isso. Se você quiser fazer essa parada, você pode encontrar outros meios, né? Aqui a gente só compartilha com você aquilo que a gente fez. Qual foi o nosso método de preço? A gente sempre cobrou mais caro no próximo. Essa comunidade que você está vendo aqui, ela começou custando R$296. Aí ela passou para 496, depois ela passou para 1016, hoje ela custa 2016, pode ser que daqui a um tempo ela custe R$4.000. Por quê? Porque eu cobro mais caro no próximo, eu cobro mais caro de acordo com aquilo que eu vou evoluindo, né? A mesma coisa eu fiz no serviço, a Hannah começou cobrando R$100 como social media. Sim, terminei cobrando, faz anos já que eu não presto serviço como social media, mas eu terminei cobrando mais de R$5.000 por um único cliente, por um único mês. Hoje, como criador criativo, a gente cobra R$20.000 para entregar 10 vídeos num evento. Sim. Com o nosso, e não é nem a gente que executa, é o nosso time fazendo. Então, a gente usa da filosofia de cobra mais caro do próximo. E aí, com essa filosofia em mente, quanto cobrar? Quanto você se sentir confortável. E aí, calma, só lembrando que tem um subtítulo. Cobra mais caro no próximo e melhora a entrega no próximo. Cobra mais caro no próximo, sim, mas faz melhor no próximo também. Mas beleza, já entendi quanto que eu vou cobrar, como é que eu fecho o cliente. Agora, a gente vai entrar num papo de o cliente chegou até você, ele quer entender o seu trabalho, para você fechar com ele. Quais são as palavras, qual a ordem que você usa, de argumentos que você usa para fechar esse cliente? Calma, deixa eu dar um passo atrás. Ainda sobre quanto cobrar, você começa com um valor. Primeiro, eu falo, quem tá aqui, quem passou pelos métodos, pelo método da CDF, já sabe como aplicar a autenticidade com o cliente, já sabe como aplicar a intenção de comando, ou seja, todo post que você fizer para o seu cliente vai estar apontando querendo ou não, para a venda dele, já sabe aplicar formato criativo no seu cliente. Eu indico você começar como criador criativo cobrando, assim, vou jogar muito baixo, R$800. Pra fazer 8 vídeos? 8 vídeos. E aí, esse é um ponto também pra você. E aí, calma, eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Hannah, eu não me sinto pronta. Eu falo R$800, eu gaguejo. Eu não consigo cobrar isso. Se você é esse tipo de pessoa, tem pessoas meio Hannah, tem pessoas meio Aleph. Eu sou o tipo de pessoa, como eu falei, eu comecei cobrando social media R$100. Porque na época, era quanto eu conseguia falar com firmeza. R$100. E aí, cobra mais caro no próximo, cobra mais caro no próximo. Se você não se sente confortável em cobrar R$800, começa com 500, começa com R$600. Cobra quanto você se sente confortável, quando você bate no peito e fala, bora, vou fazer isso. R$500, 8 vídeos. Foi de boas. Beleza, vou cobrar mais caro no próximo. Agora sim eu consigo cobrar os R$800. O Aleph, ele sempre teve mais confiança do que eu. Então o Aleph, ele vai lá e começa os R$800. Ele bate no peito, ele tem culhão. Então tem pessoas meio Hannah, tem pessoas meio Aleph e tudo bem. O importante é você cobrar quanto você tem confiança. Aleph e tudo bem. O importante é você cobrar quanto você tem confiança e cobrar mais caro no próximo, entregando o melhor trabalho no próximo. E aí, para finalizar esse assunto, lembrando, você, como criador criativo, é especialista em texto? Não. Você é especialista em vídeo. Então você não vai escrever uma legenda, você não vai postar um story. Você é especialista em vídeo. Logo, os 500, os 800, os R$1.000 que você for cobrar é R$1.000 por 8 vídeos. Sabe quando a gente fala sobre o package post? Aqui você vai cobrar pelo package post. Você vai cobrar, não importa o valor, por 8 vídeos. E, gente, de onde vocês tiraram 8 vídeos? Porque a gente fez uma conta básica. Tem o mês. Tem 4 semanas, se você postar mais ou menos 2 vídeos por semana, vai dar um entregável de 8 vídeos no final do mês. Então, R$800 por 2 vídeos na semana é 8 vídeos. E aí, R$1.000, R$2.000 por 8 vídeos.
Se seu cliente quiser, cara, mas eu quero postar 3 vídeos na semana. E aí você vai fazendo seu valor ali. A gente indica os 8 vídeos redondinho, o pacote. Então ele pode querer menos também. Vamos supor que, cara, eu quero começar, vamos fazer 4. Vamos fazer um vídeo por semana? Aí você vai fazendo seu valor, vai fazendo suas contas. Se 8 vídeos é tanto, 4 vídeos é tanto, ele quer 3 vídeos por semana, vai fazendo suas contas, mas lembra, é um pacote fechado. Vamos supor que seja de fato R$1.000 por 8 vídeos, ou R$800 por 8 vídeos. Cara, eu vou entregar, eu vou lá, eu vou gravar, eu vou editar, eu vou entregar. No momento que você entregar os 8 vídeos, você não tem responsabilidade mais com o cliente. Você não tem que ficar ali prestando contas, respondendo nada. O seu trabalho é entregar esses 8 vídeos e vai viver tua vida. Tu tiver outros clientes, vai lidar com os outros clientes. No outro mês você volta, porque com certeza ele vai querer mais 8 vídeos no outro mês. Então, vamos lá. Agora a gente vai num passo a passo de como você chegou na cara do seu cliente e você tem que fechar. Quais são as coisas que você tem que falar para ele? O que você tem que deixar consciente na cabeça dele? Primeiro, vamos falar dos princípios. A primeira coisa é que você vender não é empurrar, é conduzir. Vender não é empurrar, é conduzir. Você não vai chegar desesperado querendo empurrar o seu produto pro seu cliente. Ele vai sentir. Você vai conduzir ele até ele chegar à conclusão de que aquela ideia, de aquele produto faz muito sentido para ele. Só um ponto. Como que a gente chegou a estar frente a frente com o cliente? Lembrando que nas aulas anteriores a gente mostrou como você faz a sua lista de ativar as pessoas que você conhece que tem empresa, de pedir indicações. Então, beleza, consegui marcar, 2 reuniões com essa minha lista que eu fiz. Beleza, marcou reunião, agora você tá cara a cara ou via online com o seu cliente, é isso aqui que você vai fazer. Uma coisa que pra mim, especificamente, tem gente que gosta, que prefere usar call, tem gente que acha que é melhor usar call, mas pra mim, especificamente, funciona no direct também. Vários dos nossos clientes eu fechei sem fazer reunião, só pelo direct explicando ali, passando por esses mesmos passos. Esses passos funcionam numa call, se você fizer, eles funcionam no WhatsApp, funcionam no direct do Insta e funcionam pessoalmente se você for fazer uma reunião de fechamento. Então, beleza. Primeiro princípio, vender não é empurrar, é conduzir. Segundo princípio, 20% do tempo falando, 80% do tempo perguntando. Você não tá lá para sair falando das coisas que você acha que o seu cliente deveria fazer. Você tá lá para entender o que ele precisa. Porque a grande sacada desse método de venda é que você vai conseguir fazer com que o seu produto pareça uma solução perfeita para o problema dele. E aí é um erro que muita gente comete. Esses dias eu fui numa reunião que o cara queria me apresentar um aplicativo. E aí o aplicativo era legal até, eu gostei do aplicativo. Só que, cara, o bicho era tão chato que ele ficava me falando um monte de coisa que pra mim não fazia diferença nenhuma. Que se ele tivesse só me perguntado o que era relevante pra mim, ele teria sido mais assertivo. A gente teria feito a reunião em 30 minutos e eu teria fechado com ele. Agora ele tá ignorado no meu WhatsApp. Porque ele não soube falar daquilo que era realmente relevante pra mim. Por que ele não soube? Porque ele não perguntou. Então, 20% do tempo você tá fazendo pergunta e escutando. Tendo empatia, entendendo o que ele sente. 80% do tempo. 20% você tá trazendo aquilo que ele precisa, mostrando pra ele que você é a pessoa certa pra ele pagar você. Aproveitando a deixa pra dizer que a essa altura do campeonato, veja o módulo de Story Selling. Lá tem uma aula chamada Lucro no Direct, que vai te ajudar inclusive nesse momento de fechamento, na reunião de fechamento também. Não tenha medo de vender. E perca o medo de vender na prática. Sim. Sempre que eu ia sentar para fechar o cliente, os primeiros, Gente, cara, eu me tremia na base. Real. Você também? Também. Você fingia bem, então, porque eu me tremia na base, o Aleph tava suave, e eu tava tipo, meu Deus, eu tinha pesadelo. Se eu sabia que eu ia ter uma reunião de fechamento no próximo dia, eu dormia pensando na reunião. E aí eu ficava ansiosa o dia inteiro. Vender não era nada confortável. Não era. Só que quanto mais você faz, mais confortável fica, né? E vender é uma das habilidades mais valiosas do planeta. Você tem que aprender a vender. E tu aprende a vender fazendo. Isso aqui é um mapa de vendas. E aí, outra coisa. Isso aqui é um guia. O que a gente vai te passar é um guia e não uma receita. Como assim? Eu vou te passar uma visão. Nas primeiras vezes que você for fazer, tu pode seguir ali, ó. Igual a receita, passo a passo. Igual você vai fazer um bolo, vai passo a passo. Só que depois que você faz passo a passo 1, 2, 3, 5 vezes, você aprendeu a receita. Aí você pode começar a improvisar, você vai entender o método ali e tu vai guiando o seu cliente no flow. Às vezes você pode pular uma etapa, ir direto para outra, ou reforçar uma etapa a mais,
perguntar mais, sacou? Então, isso aqui é um guia. Os primeiros você usa como receita, mas os próximos você vai fluindo com o seu cliente. Deixa eu trazer um ponto. Eu sei que muita gente enxerga a venda como uma ferida aberta. É difícil de falar o preço, é difícil de estar cara a cara com o cliente, a gente se sente pressionado, a gente acha que tem que entregar mais para ele poder fechar. Isso é natural de todo mundo. Então, se você que está me ouvindo nesse momento se sente dessa forma, saiba que você não é especial. Saiba que isso é um sentimento natural de todos os seres humanos. Todo mundo passa por isso. E aí, repara na palavra que eu falei? Todo mundo passa por isso. Para você passar por esse sentimento, você precisa enfrentar ele. Então, se você é o tipo de pessoa que fica muito mal na hora de fazer uma reunião de fechamento, que sente muita ansiedade, irmão, tenta tirar uma semana pra fazer, assim, 10 reuniões de fechamento, pra você desbloquear logo esse negócio, pra quando falar reunião de fechamento, você fala, bora, só mais uma. Tipo assim, só mais uma pra conta. Eu já fiz 1 milhão delas. E aí, ao invés de fugir de reuniões, tenta, mesmo que... eu não acho que eu vou fechar. Mas a sua intenção não é fechar. É só entrar na reunião de fechamento, falar o que você tem que falar. Você vai fechar muitas, mas a sua intenção é perder esse medo. Porque é muito real. Enquanto a gente fica evitando o medo, enquanto a gente fica, eu não consigo, não é pra mim, nananã, você nunca vai enfrentar e passar por ele. Então tira realmente uma semana, eu vou fazer pelo menos 5 reuniões de fechamento essa semana pra eu perder esse medo. E aí, relembrando, né, formas de você chegar ao passo de ter reunião de fechamento. Tem lá a sua lista que tu pode ter feito, pode mandar mensagem para essas pessoas. Tem a tua produção de conteúdo, tu pode fazer sequências de story focada em receber esses directs. Tu pode postar caixinha de pergunta, tu pode marcar, fazer aquele story de análise. O seu conteúdo pode gerar direct. Às vezes o seu conteúdo gera um comentário. E aí tu olha para aquele comentário e fala, caraca, esse aqui é um comentário de alguém que potencialmente pode ser o meu cliente. Às vezes... Fala. E tu pode mandar uma mensagem para essa pessoa. Sim, muitos comentários, às vezes os próprios donos de empresas vão comentar do tipo, nossa, meu sonho, um profissional assim. Chama ele, meu. Tipo assim, ele pediu pra você prospectar ele. Tem pessoas que pedem, a gente não percebe, mas eles estão ali pedindo. Então, e às vezes nem precisa ser tão direto assim, né? Pode ser uma parada tipo, nossa, que vídeo massa, que coisa legal. Aí tu olha o perfil do cara, o bicho tem uma loja. Fala, nossa, que massa, vi que você gostou do meu vídeo e tal. Tipo, você já faz conteúdo pra tua loja e tudo mais. E aí começa a sondar e entra dentro dessa metodologia. E aí, beleza, tô cara a cara com o cliente, ou o cliente tá comigo no WhatsApp, o cliente tá comigo no direct, o que eu faço? A primeira coisa é entender a pessoa. A maior habilidade do mundo é a habilidade de fazer perguntas, e você tem que começar fazendo boas perguntas. Você tem que começar entendendo o que ele tá vivendo. Então, cara, se ele já produz conteúdo pra tua loja, quem é que faz esse conteúdo? É você ou você tem uma pessoa que cuida pra você? Você vende através desse negócio? O que você acha que é um problema no teu conteúdo? O que você acha que deveria melhorar? E aí, as perguntas que eu tô te falando aqui são só perguntas base. As perguntas que você vai fazer vão depender de cada cliente, vão depender da resposta dele. Então, tu faz a primeira pergunta e deixa ele responder. Com base na resposta, tu vai fazendo mais, vai fazendo mais, vai fazendo mais. Vai entendendo os problemas que ele vive, vai entendendo as coisas que ele deseja, vai entendendo os resultados que ele gostaria de ter, vai entendendo o apego que ele tem com a marca. Porque tem gente que é apaixonado pela própria marca. E só o fato de você conseguir entregar um vídeo bonito pra essa marca, um vídeo que é diferente, que conta a história da marca, o cara já vai ficar, caraca, que massa isso aqui, mano, falando da minha marca. Às vezes o cara nem tá tão focado em dinheiro. Às vezes você vai chegar no cliente que tu vai, se tu não pergunta, tu vai falar, não sei o que, eu vou conseguir gerar não sei tanto de faturamento pra você. E esse cara não tá buscando isso. Esse cara tá buscando reconhecimento. Esse cara tá buscando a expressão daquilo que ele faz na internet. Então, como é que tu vai descobrir isso? Fazendo boas perguntas. Quando você faz boas perguntas, você vai entender os problemas que ele tá vivendo, as coisas que ele fica chateado, tu vai entender os desejos dele, o que ele realmente quer, o que ele realmente valoriza dentro do Instagram dele. Outra coisa que é importante você saber, cara, tu já teve experiência com outro profissional de social media? Tá ligado? E aí, como é que foi essa experiência? Por que você não gostou? Por que você não trabalha mais com essa pessoa? Tudo isso vai te dar munição. Cada resposta que esse cara te entrega é uma bala que tu vai usar pra acertar o coração dele, ele querer comprar de você. Credo, falando assim parece feio, né? Mas é isso, ele vai te falando aonde estão as feridas abertas dele, e na sua vez de falar, você vai colocar o dedo nos lugares
que ele te falou que tá doendo. Então é muito bom ter empatia. Olha só que óbvio, mas a gente esquece. Às vezes na reunião de fechamento, a gente não percebe, mas a gente entra como um robozinho. Eu tenho a minha lista aqui de perguntas que eu tenho que fazer. Então, qual é o seu problema? Que não sei o quê? Onde não sei o quê? Você já não sei o quê? E aí você mal escuta. Porque você tá tão focado em só fazer aquelas perguntas, na verdade, você tem que estar 100% presente. Às vezes, você vai para outro lugar que você não tava planejando ir pra lá, mas ele direcionou pra lá. Tenha empatia. Porque, além de um cliente que você tá tentando prospectar, é uma pessoa que tem uma loja, e a loja é a vida da pessoa. Então, você não tá lidando com qualquer coisa, você tá lidando com a vida de alguém. Às vezes todo o dinheiro da pessoa vai naquela loja, então, acima de tudo, você precisa ter empatia, verdadeiramente escutar as coisas que ela já fez errado, e não tá pensando apenas de, vou usar isso contra você, mas tá usando de, cara, não precisa falar isso, mas às vezes ter essa empatia de falar, cara, que pena que tu passou por isso. Sua loja é tão massa, você não precisava ter passado na mão daquele profissional, então ter essa empatia vai te dar verdade, e as pessoas sentem que você tá ali pela verdade também. Aí o próximo passo é você apresentar o seu mecanismo único. Você aprendeu o que é mecanismo único no módulo de intenção de comando. Você conseguiu desenvolver o seu mecanismo único naquele módulo, né? Duas coisas. Primeiro, só leve passo atrás. Leia o resumo que tá abaixo dessa aula, porque no resumo a gente colocou perguntas para você fazer esse diagnóstico. Na hora que você entrar, vai estar lá bonitinho as perguntas que você tem que fazer. Então, gente, nunca deixe de ler o resumo. Às vezes a gente coloca algumas frases ou links nos resumos que a gente não mostra aqui, então leia os resumos das aulas. Outra coisa, com relação a mecanismo, eu ouso dizer que a parte de você apresentar o seu mecanismo é o ápice. É o ápice. Porque é nesse momento que, basicamente, não com essas palavras, mas basicamente você vai dizer pro seu possível cliente, olha, você não teve resultado antes por conta disso, e é por conta disso aqui que vai dar certo comigo. É nesse momento que você mostra pra ele que é um sopro de esperança que ele vai ter na hora de te contratar. Porque você tem um mecanismo diferente de todas as outras coisas que ele já testou. Eu não sou social media. E é por isso que vai dar certo agora, porque eu não vou te entregar trabalho de social media. Eu não vou fazer 30 posts pra você, mas eu vou fazer 8 vídeos estratégicos que vão dar mais resultado do que os 30 posts que um social media vai fazer. Que faria, ou que já fez pra você, aquele social media que não deu certo. E aí o grande lance é você apresentar cada pilar do seu mecanismo como uma resposta para os problemas dele. Lembra que você estava fazendo as perguntas? Estava descobrindo o que ele quer, o que ele não quer, os problemas que ele teve, as coisas que falham, o que ele precisa melhorar. Então, tudo aquilo que ele te falou era insumo para você pegar os seus mecanismos e apresentar como solução perfeita para cada um dos problemas. Então, vamos supor que, eu tive um social media, mas ela só postava umas coisas aí que não davam engajamento. Cara, é por isso que a gente vai ter, que no meu mecanismo a gente tem a pesquisa. Na pesquisa, a gente vai falar sobre a sua personalidade e vai entender o seu público. E aí, quando a gente entende a sua personalidade e o seu público, a gente consegue criar um conteúdo que conversa com o público. E aí ele vai começar a engajar. É por isso que seus posts não tinham resultado, porque eles não falavam com a pessoa certa, entendeu? Aí é isso, é essa ideia. Você vai pegar o problema dele e vai encaixar o seu mecanismo como a solução pro problema que ele tá vivendo. Então não é o seu mecanismo para você falar do seu trabalho. Ninguém se importa com o seu trabalho. Ninguém se importa com o seu método. As pessoas se importam com aquilo que é importante para elas. Então o seu trabalho é mostrar que aquilo que você tem é a solução perfeita para aquela pessoa. Essa é a ideia. Exatamente. E aí, galera, com o passar dos meses, dos anos que vocês vão vivendo essa profissão, naturalmente vocês vão encontrando, às vezes mudando um pouquinho o mecanismo, a forma de entrega, de apresentar e tudo de apresentar. Mais. Só que, pra quem tá começando agora, eu indico que o seu mecanismo seja aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. O mecanismo é pesquisa, roteiro, gravação e edição. Pesquisa, roteiro, gravação e edição. Esse é o seu mecanismo único. E aí, quando ele vem falando, cara, social media fazia post demais, mas não gerava. Beleza, é por isso que antes de começar eu faço uma pesquisa, eu entro completamente no seu universo, eu entendo o seu público. Aí ele pega e fala bem assim,
Os meus vídeos ficavam feios, eu não sou muito boa na frente da câmera. É por isso que a parte de gravação eu venho aqui, eu te guio. Eu tenho um método de gravação que você vai saber falar naturalmente na frente da câmera. Porque olha só, eu tô aqui conversando com você, eu tô vendo que você fala naturalmente. Eu tenho um método que extrai a sua naturalidade pra você colocar ela nos vídeos. Olha que lindo, tem como alguém ignorar isso, tá ligado? Sim. É muito diferente do que a maioria das pessoas vai apresentar. E é isso que você tem que gerar na cabeça da pessoa. Essa sensação de, cara, é por isso que eu não tive resultado ainda. Essa pessoa, ela tem algo que é diferente. É por isso que a partir de agora vai ser diferente, a gente vai ter resultado. É isso que você tem que gerar. Você gera isso a partir da apresentação dos mecanismos como solução perfeita para os problemas que o seu cliente te apresentou. E quanto mais você faz isso, melhor você fica nisso. Sacou? E isso é um princípio que você pode usar para vender qualquer coisa. Mas vamos seguir. O próximo passo é você buscar o sim. Então, depois de apresentar o mecanismo, você vai buscar o sim dele. Você vai buscar com que ele confirme que aquilo que você mostrou para ele faz sentido. Então, perguntas como essas aqui, ó. Cara, será que se você estivesse aplicando esse mecanismo específico, você não teria mais resultado? Tu acha? Tu acha que se você não tentasse esse tipo de método, você já não teria mais resultado? Será que se você não tivesse feito um conteúdo mais criativo, você não teria mais resultado? Então você fazer perguntas que vai levar ele a confirmar que aquilo que você apresentou para ele faz sentido. Sim. Então você leva ele a confirmar algumas vezes, tipo, nossa, realmente isso aí faz sentido. Se eu tivesse feito desse jeito, eu acho que eu teria tido mais resultado mesmo. Será que se você testasse formatos criativos, você já não teria se diferenciado mais dos seus concorrentes? Porque meio que no seu mercado, muita gente faz parecido. Se você vem com um formato novo, você chama atenção, não é? É verdade, eu acho mesmo que eu teria feito. E aí, lembrando, o formato criativo é uma coisa que você aplica no perfil dele. Aham. Só tem um detalhe aqui que vem antes, que eu pulei, mas você consegue entender. E eu vou colocar na ordem certinha aqui na descrição, que é a parte de empatia. Quando você está fazendo perguntas para ele, e ele está te respondendo os problemas que ele viveu, é interessante que você gere empatia. Empatia no sentido de, caraca, ou eu já passei por isso também, se for uma coisa que você já passou, ou eu já tive clientes que passaram por isso também. Se você puder, se você não tem como, não mente, não inventa. Mas se você já tiver, e se você tiver experiência, você provavelmente já passou por algo parecido, tipo, cara, eu também tinha um cliente que passava por isso, e nele aconteceu isso, isso e aquilo, e a gente conseguiu reverter dessa forma. Porque ele vai, caraca, ele me entende. Ele sabe do que eu tô falando, sacou? Então só esse ponto aí pra você ter antes que eu tinha esquecido, mas aqui embaixo no roteirinho vai ficar explícito. E eu recomendo que as primeiras reuniões que tu vai fazer, as primeiras vezes que tu for falar desse método, dessa forma, né, você siga o script mesmo, deixa o script aberto de alguma forma assim e vai falando, sacou? Porque aí tu pega esse ritmo. E aí... Depois da empatia tem a solução, que é fazer ele... aplicar aquela ideia, né? Depois da empatia tem aquela ideia de você simplesmente trazer o seu mecanismo. E aí você vem pro fechamento. O que é o fechamento? Você fala, cara, pra fazer esse trabalho comigo, funciona dessa forma. Eu vou, exemplo, né? Vou entregar 8 vídeos por mês. O valor disso é R$2.000. Por que 8 vídeos? Porque eu acho que é um ritmo interessante de postagem, né? A gente vai postar 2 vezes por semana. E eu não acredito que você precise postar todos os dias, né? Porque a gente prefere entregar mais qualidade em poucos posts e você vai ver que isso vai gerar muito mais resultado. Pra quem tá começando, fala, aqui eu vou entregar 8 vídeos por R$800. Uhum. Aí cobra mais caro no próximo. Daqui a pouco tu tá falando, vou entregar 8 vídeos e o valor disso é R$4.000. E aí como é que funciona? No primeiro momento, a gente vai... eu vou sentar com você, a gente vai fazer uma pesquisa, vou entender o teu negócio, entender o teu público, entender todos os elementos que a gente vai usar dentro desse conteúdo para criar um conteúdo autêntico. Eu vou escrever os roteiros, né? Eu vou escrever os roteiros, ter as ideias, vou te apresentar as ideias, você aprova, a gente marca o dia de gravação, a gente grava e aí eu entrego esse conteúdo para você em X tempo. E é assim que funciona o trabalho e isso vai ficar por esse valor X, né? Vamos fazer acontecer? Sim. Com firmeza? Yes. Vamos fazer acontecer? Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito maneiro juntos. Tamo junto? Beleza, vamos fazer. E aí, esse é o processo. Muito simples, muito tranquilo. Quanto mais você faz, melhor você fica. Eu usei essa parada pra vender desde quando a gente cobrava R$1.000 e já usei e uso até hoje pra vender mentorias de R$48.000. Essa parada funciona mesmo,
mesmo. Lembrando, eu lembro que os primeiros 200 alunos da comunidade Criadores do Futuro, os primeiros 200 alunos da comunidade, a gente fechou usando esse script no meu direct. No dedo aqui, ó. Falando com 200 pessoas, uma atrás da outra. E a gente fechou todas elas usando esse script. E eu lembro da sensação. Nos primeiros era realmente um passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu tenho que falar tal coisa, depois eu tenho que fazer tal pergunta. Era realmente passo a passo, assim, cirúrgico, era uma ciência. Depois já foi no flow, e aí eu sabia brincar, eu sabia sair, depois voltar, já tava assim na ponta da língua. No começo, usa como uma ciência, primeiro isso, depois aquilo, depois vai ficar natural pra você. Exatamente. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas e se o cliente não quiser gravar? Isso a gente vai falar na próxima aula. Na próxima aula. Então, it's time for action.